muitas aldeias, muitas cidades. Embora Jesus teve um ministério, geograficamente falando, limitado, porque ele não teve mais do que 3 anos e dias para evangelizar os homens. Então, como Jesus, segundo a cristologia da Bíblia, vem como homem e não como Deus, ele não pode usar do seu atributo da onipresença, por exemplo. Então, para uma viagem, o tempo que qualquer homem vai gastar, ele também gastará, porque ele não vai usar de seus atributos divinos para fazê-la. Então, o ministério de Jesus é um ministério, geograficamente falando, limitado, que vai ser avançado, vai ter progresso por meio dos discípulos e da igreja que ele vai estabelecer com a sua vitória na cruz. Mas Jesus sempre ia a Jerusalém. E Jesus ia em Jerusalém principalmente nas festas judaicas. E quando havia festas judaicas em Jerusalém, ela era tomada de pessoas. Por exemplo, na festa da Páscoa, provavelmente havia no mínimo 120 nações diferentes em Jerusalém. Pastor, que prova bíblica o senhor dá disto? Dou prova bíblica disto, porque quando os discípulos e os 120 irmãos que estão no templo são revestidos do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, o pessoal que está de fora diz, eles estão falando a nossa própria língua. Eles são galileus. E nós ouvimos-os falar e entendemos o que eles estão dizendo. Então ali havia pelo menos 120 nações diferentes. Havia muitas pessoas, não só judeus. Tinha gente de toda a etnia e naturalidade em Jerusalém naquele dia. Jesus ia também, como um judeu que era, nas festas que haviam em Jerusalém. Porque Jerusalém era o centro da vida religiosa para os judeus. Jerusalém era um lugar sagrado. E os judeus que não moravam em Jerusalém, eles tinham uma sinagoga porque foi aprovado por lei que uma comunidade que tivesse no mínimo 200 pessoas a 300 pessoas para frequentar uma sinagoga que era um mini templo, eles poderiam então construir e ali haveria alguém que iria ler a lei para eles no sábado. Mas eles se esforçavam para que, pelo menos as festas judaicas, eles estivessem no centro da vida religiosa dos judeus, que era em Jerusalém. E aquele templo, chamado Templo de Salomão, ficava lotado de pessoas. Ali havia muitos sacrifícios que eram imolados, que eram oferecidos para Deus, onde ocorria a adoração religiosa, obviamente, para Deus. E eles seguiam a lei de Moisés naquelas festas judaicas. O escritor aos Hebreus diz que naquele templo, que era o templo de Salomão, mas deveria ser chamado templo de Herodes, porque aquele templo foi destruído. Aquele templo foi reconstruído por Herodes. Era uma das maravilhas mundiais. As pessoas dizem, os historiadores, provavelmente Flávio José, que foi o primeiro historiador judeu depois do 1º século depois de Cristo, ele conta que o ouro reluzia à distância de Jerusalém. As pessoas viam o brilho do templo à distância. Todo mundo que ali chegava ficava estupefatos com o que eles estavam enxergando em Jerusalém, que ainda era o templo de Salomão, mas que foi reconstruído com todos os donativos dados por Herodes. E Herodes é quem mandava. Por isso ali, além de ser um lugar onde eles adoravam de maneira religiosa, adoravam oprimidos politicamente, porque quem mandava era Herodes, e quem não obedecia morria. E os sacerdotes da época aceitavam todo tipo de corrupção, que eram sogro e genro, que era Anás e Caifás.
permitiam que Herodes comandava, ou que Herodes comandasse, melhor dizendo, e o povo estava cada vez mais distante de Deus. Achavam que estavam adorando a Deus e não estavam. Naquele templo havia o que se chamava de véu. Projeta o versículo 45 para mim. O véu estava ali, num lugar chamado Santo do Santo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo 1 ao 8, ele vai retratar isso. E os irmãos podem abrir as vossas Bíblias e me acompanhar. Não tenho muito tempo, mas eu não estou preocupado com emoção, com nada disso. Eu quero apenas ensinar a palavra de Deus para os irmãos. Então eu vou ler de uma maneira bem corrida. Projeta para mim Hebreus, capítulo de número 9, versículo 1 até o versículo 8. O escritor aos Hebreus, ele dá detalhes sobre esse véu que tinha nesse templo chamado Templo de Salomão. E ele diz, olha, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre, pois foi preparada uma tenda, a primeira, na qual estava um candeeiro e a mesa e os pães da proposição, e a essa se chama o santo lugar. Mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, no qual estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto. E sobre a arca os querubins da glória, que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados, mas na segunda só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda. O caminho do homem que teria acesso a Deus estava completamente coberto. O véu separava. Somente o sacerdote ia até um certo lugar. E depois, para o santo do santo, somente o sumo sacerdote entrava já nos dias de Jesus. E pior do que isso, era o engodo que eles passavam para os judeus mais modernos. Porque no ano 586 depois de Cristo, ou melhor, antes de Cristo, aproximadamente, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, a Arca da Aliança havia desaparecido. Então tudo isso que o escritor aos Hebreus fala, do pote com maná, da vara de Arão que floresceu, tampa do propiciatório, as tábuas da lei que Moisés escreveu, que ficava dentro da Arca da Aliança, não estava ali. Não estava porque a arca havia desaparecido, ninguém sabe aonde ela foi parar. Ninguém nunca mais encontrou a Arca da Aliança. Dali para frente a mentira era contada para o povo. O sacrifício acontecia uma vez por ano. O animal era oferecido, mas era um culto que Deus já não recebia mais, porque era um culto baseado na mentira. E Deus não tem pacto com a mentira. Deus não tem aliança com o mentiroso, porque o pai da mentira é Satanás. A Arca da Aliança desapareceu do cenário da terra, e ninguém nunca soube aonde ela foi parar. Por isso o véu ali estava ainda cobrindo cada vez mais, não só a arca, que dividia o povo, o sacerdote, e apenas o sumo sacerdote é quem poderia entrar no Santo do Santo. Mas ali estava algo que ninguém realmente poderia saber. E naquele tempo somente Anás e Caifás ocultava isso do povo, porque não tinha arca, nenhum protótipo da arca ali havia. Segundo Flávio José, eles tiraram uma grande pedra do Rio Jordão e colocaram dentro do Santo do Santo, que simbolizava a dureza do coração do povo. E por isso que a Arca da Aliança foi embora, levada por Nabucodonosor e depois desapareceu. E ninguém nunca soube aonde ela foi aparecer. Ela foi usada em algum tempo, ou colocada na Babilônia, como um cofre.
Mas depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, os judeus não levaram a arca de volta para Jerusalém, porque ela simplesmente desapareceu. E ninguém sabe aonde ela foi parar. Ninguém sabe aonde ela estava. E até hoje ninguém sabe. Então a glória de Deus ali não estava. E o véu cobria a verdade do povo. O povo não podia enxergar a verdade. E quando eles iam para Jerusalém, Anás e Caifás fazia toda a cerimônia junto com o sacerdote, até onde os sacerdotes poderiam ir, porque nem todo sacerdote é corrupto, nem todo sacerdote é mentiroso. Tem sacerdote que faz o seu trabalho como deve ser feito, mas ele faz até onde ele deve fazer. Mas o sumo sacerdote, Anás e Caifás, que eram os corruptos, do véu para dentro só eles entravam. Porque eu tenho certeza que ali havia muitos sumos, ou muitos sacerdotes que eram honestos, que eram verdadeiros, que se eles pudessem entrar do véu para dentro, eles diriam ao povo: não tem arca mais, a glória de Deus não está mais aqui. Nós temos que fazer um concerto com Deus, porque nós estamos oferecendo um culto que Deus não pode receber. Mas quem mentia era Anás e Caifás. O povo não tinha acesso a Deus. O povo não podia estar na presença de Deus. Mas até o dia que Jesus veio na terra, como o sumo sacerdote da humanidade, que se colocou como oferta para propiciação dos nossos pecados, e ele morreu. E a Bíblia diz que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E quando Jesus rasgou o véu de alto a baixo, ele só não rasgou o véu de alto a baixo para dizer: olha, o acesso está livre para vocês, não. Ele rasgou o véu de alto a baixo, versículo 45, para mostrar a mentira do sumo sacerdote, para dizer para eles: olha a mentira que estava sendo contada a vocês. Vocês ainda querem ficar no caminho da mentira, porque o véu foi rasgado. Agora, se vocês quiserem realmente a glória de Deus, vocês podem voltar para a intimidade com Deus. De repente, um judeu religioso, como sempre eram, ficaram perguntando: mas se não tem arca, como que nós vamos cultuar a Deus? A figura da glória de Deus é a arca da aliança e não tem arca. Jesus falou: não tem arca. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não precisamos mais dela, porque eu estou aqui, e eu sou a representatividade da própria glória de Deus. Eu sou o caminho de volta para a glória de Deus. Mas e agora, Senhor? Não vai ter muita gente vindo de todos os lugares como sempre foi. Aí Jesus olha para eles e diz: quem é que diz que precisa vir gente de todos os lugares para vir adorar em Jerusalém? Vamos acabar com esse negócio de vocês pensarem que o lugar de adorar é Jerusalém. O lugar de adorar não é só em Jerusalém. Ele disse para a mulher samaritana, ele disse: a hora vem, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A palavra verdade no texto grego é aletheia, que quer dizer não oculto. Não tem que ter véu, não tem que ter mentira. Aonde você está, não precisa ser Jerusalém. Se você teve um encontro comigo, você tem um encontro com Deus. Você pode adorar o nome do Senhor aonde você estiver, porque Deus não é religioso, e Ele não está olhando para o lugar, Ele está olhando para o adorador. Aonde você estiver, você pode adorar a Deus. As pessoas olhando: mas Jesus, nós queremos a multidão em Jerusalém, nós queremos a massa em Jerusalém. Jesus falou: olha, eu quero dizer para vocês que vale mais 1, 2 ou 3 adorando o meu nome, porque na onde estiver 1, 2 ou 3 adorando em meu nome, eu estou no meio deles. Porque pode ter 1 milhão de pessoas que estão adorando de maneira religiosa, eu não venho, eu não manifesto a minha presença. Mas aonde estiver 1, 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Nós não precisamos da tampa do propiciatório, nós não precisamos do querubim de ouro, nós não precisamos do pote com maná, não precisamos das tábuas dos 10 mandamentos, não precisamos da vara de Arão que floresceu, nós não precisamos do tabernáculo de Moisés, nós não precisamos de Moisés, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos daquele que morreu, mas ressuscitou, e está vivo, e habita entre nós. E Ele rasgou o véu de alto a baixo,
E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vir a mim vem ao Pai. E Ele está aqui hoje, nesta noite, para dizer: o caminho está aberto. Então pode levantar as suas duas mãos para o céu e dizer: glória a Deus, porque eu estou de volta à presença de Deus, o Todo-Poderoso. Amando camarra sombrio. Serminde comendrebio. Brinde. O caminho está aberto. Jesus abriu. Escritoras aos Hebreus diz que Ele é o vivo e novo caminho. Vem quem quer, mas desse caminho Ele não vai contar mentira para ter ninguém perto dele. Bom, quando falamos de tabernáculo, eu tenho por ideia, no meu ponto de vista teológico, que o primeiro tabernáculo de Deus na terra foi o Éden. E o único homem que tinha acesso a Deus sem véu era Adão. Mas quando Adão pecou contra Deus, ou desobedecendo, a Bíblia diz que Deus o colocou para fora do tabernáculo. E a pior coisa que existe é alguém estar fora do tabernáculo de Deus. Deus não quer te ver fora do tabernáculo. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Leia comigo. Projeta, por favor, querido. Moisés fala sobre isso. Antes de Deus falar verbalmente para Moisés sobre tabernáculo, Moisés já entendia um pouco do assunto. Moisés escreveu o Pentateuco, Deus revelou para ele. Então Moisés entendia muito bem sobre isto. E no capítulo 3, versículo 24 do livro do Gênesis, a Bíblia diz assim: e havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins. E uma espada flamejante, que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Para mim, a árvore da vida era o tabernáculo. Moisés conta que Deus colocou Adão para fora do tabernáculo. E aonde é que estava o véu, pastor? O véu era a espada flamejante dos querubins. Adão poderia vir até a espada. E coisa ruim é quando você teve o privilégio de provar algo tão maravilhoso, mas por um erro teu, Deus impõe um limite, você olha e diz: meu Deus, a pior bobagem que eu fiz na minha vida foi ter ficado desse lado de cá. Eu fico pensando que esse é o sentimento da igreja desviada, senhores. Porque quando Jesus levar a igreja, os crentes que vêm para a igreja, que tomam ceia, que dão dízimo, que congregam, eles vão saber que a igreja não está na terra mais. Eles vão saber, pastor Luiz. E eles vão colocar a mão na cabeça e vão ficar desesperados. E vão ficar pensando: meu Deus, eu poderia estar do outro lado do véu, mas eu não posso. Deus me deu uma oportunidade, eu desperdicei ela. Todo crente que congregou, conheceu a palavra,
mas que não amou Jesus acima das suas vontades, se a trombeta tocar e ele ficar, ele vai perceber que a igreja foi arrebatada. Ele vai saber que Jesus levou o povo embora. Ele vai ser tomado de uma angústia, de uma agonia tão terrível. O espírito da morte vai ser tirado da terra. Você tem noção, irmão? Não tem como se suicidar. Só o anticristo tem o poder sobre a morte. Incrível isso. Só ele escolhe quem morre e quem vive. Porque quem quiser escapar da tormenta pode jogar-se do maior prédio lá de Dubai. Aqui embaixo não morre. Vai ter que aguentar a tormenta. Vai ter que suportar. E na verdade, na grande tribulação, só quem morre são os 2 mensageiros de Deus que vêm para pregar. Serão mortos pelo anticristo. O resto que ficou tem que aguentar a opressão. Então a chance é agora. Jesus falando, olha, eu rasguei o véu. Volta para mim lá, filho, por favor. Eu rasguei o véu. O caminho está aberto. Mas vai chegar um dia que o caminho vai estar fechado e ninguém poderá mais tentar entrar. As virgens nessas que saíram para poder comprar o azeite, porque anunciaram a chegada do noivo. Quando elas voltaram, o noivo fechou a porta, ela bateu na porta, e olha o que a Bíblia diz, elas diziam, abre-nos! Tem ponto de exclamação no texto, porque elas estavam desesperadas, abre-nos! E ele disse, não vos conheço. E o escritor diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. É por isso que eu tenho dito, nesse processo de escatologia que a gente vai passar, ninguém sabe a hora nem o dia, se vamos passar a tribulação, se seremos antes, mas uma coisa é fato, ele disse que viria, e o crente tem que estar preparado para ir com ele. Está chegando a hora. O coração de Adão se angustiava, porque o querubim estava olhando, dizendo, Adão, se tu pensar em encostar aqui, tu morre. Adão não era insano para fazer isso. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp, vou passar o WhatsApp do senhor também, que eles às vezes fazem umas perguntas meio cabulosas para mim. Ele nem é crente, é um empresário lá de Cubatão. E ele disse, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É verdade que os sacerdotes, quando entravam no Santo do Santo, amarravam uma corda na cintura dele, porque se ele morresse, ele era puxado para fora? Eu disse para ele, é mentira, a Bíblia não diz isso, isso é lenda. Isso é lenda judaica, não existe isso, porque o sacerdote não era louco para fazer isso. E a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Ele sabia que se ele entrasse de qualquer jeito, ele ia morrer lá dentro. Como ia tirar o corpo, eu não sei, mas isso nunca tinha acontecido. Todo sacerdote que morreu, morreu fora, dentro não. Porque ele não era insano para pensar em entrar dentro do santo de qualquer jeito. E seria uma futilidade sem tamanho Deus pedir para amarrar um pedaço de corda na cintura. Para que Deus quer corda? O homem tem que ter consciência do que ele foi fazer no Santo do Santo. Deus mostrou que o que ele queria. Mas Deus disse, olha, eu não sou igual ao homem não, viu Moisés? Eles sabem disso. Eu não sou homem para que minta não. Se entrar de qualquer jeito eu mato. E ninguém nunca vai achar o corpo. O sacerdote não tinha essa insanidade. Eu disse para ele, isso é lenda. A Bíblia não diz isso em texto nenhum. Adão tinha o privilégio e desperdiçou. E de lá para cá nenhum homem poderia entrar dentro do tabernáculo. O segundo tabernáculo, estou terminando em 10 minutos. Foi o tabernáculo móvel de Moisés, ou que Deus mandou Moisés construir. Precisava de 2 juntas de boi para carregar esse tabernáculo, recal no hebraico, porque
o verbo da palavra móvel, ele se movimentava, porque eles caminharam em peregrinação por 40 anos, então não podia ficar em um lugar fixo. E esse tabernáculo era carregado uma vez no ano. O escritor aos Hebreus já disse isso, e eu mostrei aos irmãos. O sacerdote entrava naquele lugar e oferecia o sacrifício. Se quiser ler em casa, leia, anote aí. Êxodo capítulo 25, capítulo 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Vai falar sobre o tabernáculo móvel. Tudo que Deus requeria, como, do jeito que Ele queria. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 do Êxodo. Deus dá todas as especificações para como deveria ser. Só que é o seguinte, teve um dia que Deus ficou cansado disso. Deus falou, não estou submetendo a Deus um antropomorfismo, ou Deus se cansar como homem, mas Deus não queria mais aquele tabernáculo móvel. E Deus falou para Davi, eu não quero mais, sabe? Eu quero uma casa para morar. Que aí a palavra casa no hebraico vem de Bait, templo fixo. Fixo. Plantado. Deus falou isso para Davi. Davi até se prontificou, mas Deus falou, você não pode. Tem sangue em suas mãos. Salomão constrói esse templo. A Bíblia diz que a glória de Deus foi tão grande naquele lugar, que os sacerdotes não podiam ficar de pé quando a glória de Deus desceu, quando o tabernáculo foi inaugurado. Porque, irmãos, quando nós adoramos a Deus de verdade, eu não estou dizendo aqui para ninguém ficar caindo não, viu, irmão? Porque se cair, tem que ser de Deus, senão eu piso no teu dedo. Porque as pessoas às vezes ficam brincando com esse negócio de poder de Deus. Tem uma irmã aí na Ilha Bela, está filmando agora, pegou, né? Eu vou falar, faz muitos anos isso. Só para distrair um pouquinho aqui. Essa irmã que cuidava da cantina. E ela gostava sempre na hora daquele movimento de cair. Por que eu digo isso, irmãos? Os poucos homens que caíram na Bíblia foram pouquíssimos. Dá para contar no dedo de uma mão. De uma mão. Você conta quantos caíram. E quando eles levantaram transformados. Nunca mais foram as mesmas pessoas. Aí tem gente que cai na igreja hoje e amanhã está tudo do mesmo jeito, não muda nada. Então eu não entendo que poder que é esse. Mas tudo bem, e essa irmã caía. Só que esse dia, ela deixou os pastéis fritando. Mas graças a Deus que ela não tinha amnésia, irmão Sérgio. Senão ia pegar fogo na igreja. Ela caiu arrebatada, irmão, porque arrebatamento tem uma coisa, fraqueza pelo poder de Deus. Se as suas pernas ficou fraca, de fato você recebeu uma carga do poder de Deus e caiu, entenda a diferença. Não, eu caí porque o poder de Deus me envolveu, foi uma fraqueza no meu corpo, eu acredito nisso. Agora, fica fingindo que está dormindo, que foi arrebatado, porque arrebatamento de sentidos é outra coisa extremamente diferente. São coisas incomuns. E aí essa irmã caiu, e ela de repente ficou fingindo um arrebatamento, né? Ou ela não entendia as coisas, eu não sei. As coisas têm que ser ensinadas na igreja. Aí ela pegou e lembrou do pastel que estava fritando. Aí tinha uma irmã do lado dela, se ela bateu na perna da irmã, assim, falou assim, irmã, ela olhou assim, irmã, vira o pastel lá que eu esqueci na frigideira. Depois que ela falou, outra irmã olhou assim, ela pegou e fez assim de novo. Por que essas coisas acontecem, pastor? Porque as pessoas não têm dimensão da liberdade verdadeira que elas têm a Deus. E falar a verdade, irmãos, igreja, na minha opinião, não é lugar da gente ficar fazendo baderna. Porque o Espírito Santo, ele é ético. Ele tem educação. Eu não estou dizendo que a pessoa não pula, que ela não grita, sim. Mas não chegar ao ponto de colocar em xeque a nossa sensatez, a nossa inteligência.
E tem gente que brinca com o poder de Deus. E o poder de Deus é distribuído por meio da palavra de Deus. Por meio daquilo que Deus ministra aos nossos corações. Mas a ausência desse poder é tão grande que as pessoas são manipuladas por inverdades que não existem no conceito de Deus. Deus olhou para Moisés e disse: já cansei desse negócio aí. É sangue direto, sangue direto. E o povo não muda, é a mesma coisa sempre. Coitado dos animaizinhos que estão pagando o parto aí. Eu não quero saber disso mais. A glória de Deus entrou no dia que Salomão inaugurou o templo. O poder de Deus foi manifestado. Só que o povo continuou pecando. Os inimigos entraram, destruíram o templo de Deus. O lugar que deveria ser a casa de Deus foi destruída por causa do pecado. Porque o pecado destrói o tabernáculo de Deus. É por isso que Paulo disse: vós sois o santuário de Deus. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O tabernáculo foi destruído. Aí a gente prega, irmãos, às vezes, sem entender os textos bíblicos, e pregamos sobre Ageu, e começamos a falar para a igreja que a glória desse tempo vai ser maior do que a primeira, e não sabe por que Ageu disse isso. Não tem nada a ver com o contexto de desonra que eu e você estamos vivendo, para viver um período de maior honra. Não tem nada a ver. É uma profecia bíblica, cristocêntrica e escatológica. A Bíblia é o nosso padrão de direção. O santuário foi destruído por causa do pecado do povo, que era o terceiro templo, o terceiro tabernáculo de Deus. Nos dias de Jesus, Herodes reconstrói o templo, leva 40 anos. O templo é reconstruído e o véu está lá de novo, para enganar o povo. E o povo fica preso naquilo que não deve. E tem algo que nós começamos a ficar baseados e viciados, irmãos. Sabe o que acontece? Tem gente que acha que o culto só teve a manifestação da glória de Deus se todo mundo ficar no movimento e no reteté. Porque se o culto tiver um silêncio, o povo sentado, focado na palavra, anotando o que está sendo escrito ou dito, e eles anotando e em casa analisando, indo embora, me dizendo: meu Deus, que palavra me confrontou, eu preciso ser crente, eu preciso melhorar, eu preciso ir para o céu. Eles não entendem que Deus, isso é Deus manifestando a sua vontade. São pessoas que acreditam naquilo que nós chamamos teologicamente da lei da transubstanciação. O que é isso, pastor? Eu preciso tocar em alguma coisa para receber o poder de Deus. Irmão, só tem um jeito de você receber alguma coisa de Deus: é acreditando que Jesus não está morto, mas Ele está vivo e está aqui. Eu não estou vendo Jesus aqui. Quem está vendo Jesus aqui? Eu não estou vendo Ele aqui. Os meus olhos não permitem vê-lo, porque eu estou em estado de corrupção. Eu não estou dizendo aqui, não vou duvidar da fé de alguém que diz que viu Jesus na sua glória, irmão. Eu não consigo ver isso em texto algum da Bíblia. Na sua glória é impossível o homem ver, esse corpo não aguenta. Mas eu sinto Ele aqui, porque Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Ele me divide parte da glória dele, é apenas uma parte, porque o que Ele vai revelar naquele dia vai ser tão extraordinário, vai ser tão glorioso, vai ser tão tremendo, e eu poderei receber porque eu terei um corpo semelhante, não é igual, é semelhante, mas glorificado. Levante a tua mão, eu vou te dar pelo menos 1 minuto para adorar o Rei Jesus. Diga glória a Jesus, diga. Glória a Jesus, obrigado Jesus pela vida eterna, obrigado Jesus pela salvação, obrigado pelo caminho que estava completamente fechado e o Senhor abriu para que eu pudesse voltar à presença do meu Pai.
Obrigado, Jesus, que nada pode me impedir de estar na tua presença. Eu não preciso do sangue de animais. Eu não preciso, Senhor, do favor do homem para estar na tua presença. Eu só tenho que crer que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu só tenho que crer que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu só tenho que crer que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado da humanidade e foi oferta por mim. Eu só tenho que crer que o Senhor é o meu mediador entre Deus. Eu só tenho que crer que o Senhor é a ponte que foi levantada e colocada entre mim e o trono de Deus, porque havia um abismo gigantesco entre o homem e Deus, entre o homem e a eternidade, entre o homem e o celestial. Mas Jesus veio na terra, padeceu pelo meu pecado, pelo teu pecado, foi colocado em uma cruz. Às 3 horas da tarde houve um terremoto, porque a terra sabia que o Senhor estava morrendo, mas ele levantou a voz e disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, consumado está. Está consumado. Foi trabalhoso construir esse caminho, mas eu construí. Foi difícil, mas eu realizei. E agora quem quer, Ele está dizendo: venha. Que coisa linda. Quem tem sede, venha e beba, para não ter sede nunca mais. Quem tem fome, venha e coma, e sacie a sua fome. Eu disse algo na igreja sede terça-feira retrasada, que eu acho que é uma realidade. O céu ainda não está completo. E isso não é uma heresia, porque o céu só estará completo no dia que a noiva de Cristo sair daqui e entra nas regiões celestiais. Porque Deus não precisa do céu para ser Deus. Deus criou o céu para os anjos e eles já estão lá. E Deus criou os céus para a igreja, e vai chegar a hora que a igreja vai entrar nos céus pela porta, porque a porta já está aberta. Levante a mão direita e diga: glória a Deus, porque nós vamos entrar no céu um dia. Estou terminando agora. O templo foi reconstruído, era a glória de Jerusalém. Mas Jesus chegou um dia em Jerusalém, Mateus 24, 1 e 2. Todo mundo admirado com a beleza daquele templo. Projeta para mim Mateus 24, 1 e 2. Era a glória dos judeus aquele templo. Jesus chegou lá e disse assim: ora, Jesus, tendo saído do templo, ele saiu do templo, ele visitou o templo. Ia se retirando, porque nada daquilo impressionou Jesus. Ele já estava indo embora. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para mostrarem os edifícios do templo, porque os discípulos estavam assustados, admirados, com tamanha beleza. Mas ele lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Porque tem um véu aqui que separa vocês de Deus, e tem que ser rasgado. E aqui não vai ficar pedra nenhuma que não seja derribada. Se não me falha a memória, porque eu não me lembro muito bem agora, no ano 70 depois de Cristo, não sei se foi Nero que incendiou Jerusalém, e ele acabou com o templo. Não ficou nada. A única coisa que tem lá hoje é um pedaço de muro. Mas o templo foi destruído.
A profecia de Jesus foi dita e se cumpriu. Mas pastor, e aí? O povo ficou sem templo? Não, o povo não ficou sem templo. Ou melhor, ficou. Mas depois, para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, tu não der glória a Deus agora porque tu é ruim mesmo. Mas para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, eles ficaram sem o templo. E Jesus disse: o templo vai ser derribado, mas eu o reconstruirei com 3 dias. O templo caiu, mas depois disso, o templo serão vocês. O meu Pai, através do seu Espírito Santo, habitará em cada um de vós. Coloque a mão no peito e diga: eu sou o templo de Deus. Irmão, vou te falar um negócio aqui. Quer saber qual o seu valor real mesmo? Eu não pesquisei isso, mas eu vou pesquisar e vou trazer uma hora para vocês. Quanto que valeria em reais hoje o templo que foi reconstruído por Herodes? Eu não tenho ideia. Mas você é mais caro do que o templo que foi reconstruído por Herodes. É muito mais. Eu vou te dar a dimensão do quanto você vale. E quanto eu valho, pastor? Eu vou te dizer. O teu valor é o valor de um Deus que se fez homem e morreu na cruz do Calvário. Quando você pensar que não tem valor, lembra-se: o meu valor é o valor de um Deus que reconheceu que eu tenho um valor tão extraordinário que Ele foi capaz de virar homem e morrer na cruz para que eu entenda o valor que eu tenho. Então para com esse mimimi aí, com essa síndrome aí de não sou nada, e levanta a tua cabeça, tá certo? Levanta a tua cabeça, sirva a Deus com alegria, porque você tem valor sim. E aqui está o valor. Qual que é o véu, pastor?